Então, pessoal, dando continuidade, agora nós vamos entrar nos conceitos propriamente ditos de lixo, rejeitos e resíduos. Então, nessa aula eu vou apresentar para vocês o conceito de rejeitos, resíduos, lixo. Vamos comentar um pouquinho a respeito do problema do lixo, principalmente na Grande São Paulo, que aqui no nosso país tem sido bastante discutido e é um local em que nós temos bastante problemas em relação ao lixo, porque é um lugar é um lugar bastante populoso, então, consequentemente, é um lugar que gera muito lixo. Além disso, vamos falar um pouquinho a respeito da destinação final dos resíduos. Nós temos, o que nós vamos apresentar aqui são duas formas de destinação final, que é a destinação final em lixões, que não é uma forma adequada de destinação final de resíduos, porque gera muita poluição, geram vários tipos de poluição, nós chegamos até a comentar a respeito disso quando nós falamos de poluição, além de gerar muitas doenças, como nós sabemos. E nós temos também a destinação em aterros sanitários, que é a forma mais adequada, considerada mais adequada e menos prejudicial ao meio ambiente e à saúde do homem. No finalzinho da aula nós vamos comentar também o que nós podemos fazer para evitar que o lixo atualmente seja um problema, formas da gente também diminuir essa quantidade de lixo gerado para também diminuir essa degradação ao meio ambiente. E como eu comentei no início da aula, no outro vídeo, aqui também eu coloquei pequenos vídeos que vão contextualizar esses conceitos que vão ser apresentados. Então, resíduos, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma política que normatiza toda essa questão de destinação final dos resíduos, o que é um resíduo, o que é um rejeito. Nessa política não tem, eles não conceituaram o que é o lixo. Então, segundo essa política, nós podemos falar apenas em resíduos e rejeitos, mas como muitas pessoas ainda utilizam o termo lixo, nós vamos comentar em alguns momentos, nós vamos inclusive falar na palavra lixo. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos define os resíduos sólidos como quaisquer material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólidos ou semissólidos, bem como também gases contidos em recipientes e líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água. Os exemplos que nós temos, principalmente desses recipientes e líquidos cujas particularidades tornam inviável o seu lançamento na rede pública, são aqueles tipos de rejeitos que nós não conseguimos lançar na rede de esgoto, porque eles são tóxicos, porque eles são perigosos. Então, nós temos aqui os óleos lubrificantes, os resíduos tóxicos e cancerígenos, que são gerados principalmente nos ambientes de saúde e laboratórios de pesquisa. Então, para esses resíduos, nós temos até uma política especial, nós temos uma lei que normatiza a destinação final desses resíduos tóxicos e cancerígenos, resíduos perigosos. Bom, essa mesma política, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, define rejeito como sendo resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as suas possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não disposição final ambientalmente adequada. Então, os rejeitos não podem mais, nós não podemos fazer mais nada com eles. Os rejeitos é o que sobra daqueles resíduos que nós já fizemos tudo, já tratamos, já reciclamos, já passou pelas empresas que fazem com que os resíduos fiquem menos tóxicos e perigosos para a natureza. Depois de nós fazermos todos esses tratamentos, eles se tornam rejeitos e devem ser descartados de forma correta na natureza. Então, aqui nós temos o seguinte, vamos prestar atenção. Todo rejeito é um resíduo, porque como nós comentamos, o rejeito ele pode vir
Ele sempre vem, né? Na verdade, ele sempre vai vir de um resíduo. Por quê? Caso o resíduo seja reciclado, ele vai ser reciclado e o que sobra dessa reciclagem, que não pode ser reciclada, vira um rejeito. Então, um rejeito ele sempre vai vir de um resíduo. Mas nós temos também que nem todo resíduo é um rejeito. Por quê? O resíduo ele pode ser 100% reciclado. Nós não vamos ter um rejeito a partir desse resíduo. Então, nem todo resíduo vai ser um rejeito. Acho que ficou claro isso, né? O rejeito, como o rejeito ele vem de um resíduo, depois desse resíduo ter passado por todos os processos necessários, todo rejeito em algum momento foi um resíduo. Ou ele pode passar de um resíduo para um rejeito diretamente, sem nenhum tratamento, ou ser tratado, reciclado e virar um resíduo. Só que o contrário não é certo. Por quê? O resíduo ele pode ser 100% reciclado e se ele é reciclado ele não é um rejeito, ele já vai virar outro material. Tudo bem? Bom, alguns exemplos de rejeitos que não são resíduos, que são já materiais que existem por si e quando eles são jogados fora, quando eles são descartados, eles já são descartados como rejeitos e não resíduos. Ou seja, são aqueles materiais que nós não conseguimos reciclar. E alguns exemplos são papel higiênico. Apesar de que quando eu estava montando essa aula, eu dei uma olhada em algumas coisas a respeito do papel higiênico e eu vi que eles já estão reciclando o papel higiênico. Eu achei um pouco quanto estranho reciclar papel higiênico, principalmente papel higiênico utilizado, mas eles já estão conseguindo fazer isso e parece que a ideia é muito interessante, porque se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que os impactos ambientais que os papéis higiênicos causam são muito grandes. Nós descartamos diariamente uma quantidade muito grande de papel higiênico. Então, encontrar uma forma de reciclar seria uma boa ideia, por mais que pareça um pouco estranho. Bom, além disso, nós temos outros exemplos também, que é a esponja de lavar louças, que a gente só descarta ela, né? Ela é um rejeito, assim que ela não serve para mais nada, porque nós não conseguimos reciclar. Os absorventes também, assim como os papéis higiênicos, né? Por questões de higiene mesmo, eles não são reciclados. E aquelas bitucas de cigarro também não são recicladas, entre outros vários tipos de exemplos, mas eu coloquei aqui os principais que nós podemos citar. Bom, pessoal, eu tive um probleminha aqui, mas vamos retornar. Agora nós vamos falar a respeito do lixo. Então, como eu falei com vocês, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi promulgada em 2010, ela caracterizou o conceito de resíduos sólidos e rejeitos, mas ela não conceituou, na verdade, o conceito de lixo. Então, como eu informei para vocês anteriormente, a palavra lixo ela deveria parar de ser utilizada, mas como já caiu no gosto popular e as pessoas utilizam muito, é importante que nós saibamos identificar o que é um lixo. Então, o lixo é um resíduo que não tem valor econômico agregado e, portanto, ela está abarcada na definição de rejeito. Então, pensem comigo. Nós vimos que os resíduos eles podem ser reciclados, eles podem ser tratados e só depois serem lançados na natureza de uma forma ambientalmente adequada. Já o rejeito é aquele resíduo que já não tem valor nenhum, nós já não conseguimos fazer nenhum tipo de modificação e o que resta é apenas a gente descartar esse rejeito na natureza também de uma forma ambientalmente adequada. Então, se a gente pensar que o rejeito é tudo aquilo que sobra de um resíduo, nós temos que o lixo nada mais é que um rejeito. Então, dentro dessa política, nós falamos ou de rejeito ou de resíduo. Uma outra questão importante é a gente observar que nessas políticas, nessas normativas, nós não falamos em gestão do lixo. Então, esse termo não existe.
O que nós falamos é do gerenciamento de resíduos sólidos, e dentro desse gerenciamento de resíduos sólidos, nós temos o programa de gerenciamento de resíduos sólidos, que contém normativas que regulamentam todo o processo todo o processo que acontece com esses rejeitos, com os resíduos, e qual é a melhor forma, a forma ambientalmente adequada de nós descartarmos isso na natureza. Porque muito importante a gente falar sobre isso, porque eu não sei se vocês se lembram, na nossa segunda aula, nós comentamos sobre isso, porque a gente sempre fala, vou jogar fora, vou jogar fora, vou jogar fora, sempre colocando fora das nossas casas. Mas nós temos que pensar que o fora não existe. O planeta é um só e a gente está dentro dele. O lixo também fica aqui dentro. Então a gente precisa repensar nossas atitudes e repensar essa forma de descartar os rejeitos da forma mais adequada possível, porque não existe fora. Nós estamos cada vez mais fazendo com que o nosso planeta fique carregado de coisas e muitas coisas inúteis. Então, nós temos que repensar bastante nossas atitudes dentro disso. Bom, esse é um pequeno vídeo falando um pouquinho dessa diferença entre lixo e resíduos, que eu achei bem legal a forma que eles colocaram, e que talvez fique mais claro para vocês essa diferença, porque às vezes a primeira vez que a gente tem um contato fica um pouquinho complicado de distinguir um do outro, mas acho que aqui vai ficar bem claro. Olá, eu sou a Deca e nesta videoaula vamos falar sobre meio ambiente. Vamos começar? Você sabe a diferença entre lixo e resíduo? Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Vamos entender. Resíduo é aquilo que sobra de uma atividade qualquer, natural ou cultural. Em geral, nós seres humanos produzimos resíduo e não lixo, mas podemos evitar que um resíduo seja gerado seguindo alguns hábitos. Portanto, vamos falar sobre o princípio dos 3 R's. Primeiro R, redução. Segundo R, reutilização. Terceiro R, reciclagem. Na redução, podemos utilizar algo que seja durável ao invés de utilizar algo que seja reciclável. Por exemplo, utilizar uma caneca ou um copo ao invés de usar os copos descartáveis. Nesse princípio, diminuímos não só o resíduo, mas também o lixo. Na reutilização, vamos aproveitar algo antes dele ser descartado. Vamos dar uma nova função ao material. Por exemplo, uma garrafa PET, que após ser utilizada, pode servir para armazenar óleo de fritura. Ou então, um pote de sorvete, que pode virar um pote de alimentos. E na reciclagem, vamos fazer a coleta seletiva e a separação correta dos resíduos, para que eles não acabem virando simplesmente lixo por fazer o descarte incorreto. Agora que
que já falamos sobre resíduos, que tal falar sobre lixo? Vamos entender a diferença? Lixo é tudo aquilo que sobrou de uma atividade qualquer e é descartado sem que seus valores sejam preservados. Isso não inclui somente resíduos como gases e esgoto, mas sim todo resíduo que é descartado de forma incorreta do ponto de vista ambiental. Resíduos descartados desta forma se tornam lixo e tomam um aspecto inútil, sujo e de risco, além de gerar custos sociais, econômicos e ambientais. Resumindo, você entendeu a diferença entre lixo e resíduo? Tudo começa com a aplicação dos 3 R's da sustentabilidade: reduzir, reutilizar e reciclar. Todo resíduo pode ser reaproveitado até o seu descarte final. Já o lixo é descartado direto por não ter mais reaproveitamento. Nem todo resíduo é lixo, mas todo lixo um dia foi um resíduo que teve seu aproveitamento até o final. Os resíduos secos são levados para a reciclagem. Já os orgânicos são levados para a compostagem, para serem utilizados como adubos agrícolas ou até mesmo biocombustíveis. Os resíduos são tratados. O lixo, quando é lixo, traz doença, contaminação, poluição, entre outros fatores desagradáveis. Conseguiram entender a diferença entre resíduo, lixo e o princípio dos 3 R's? Se tiverem mais alguma dúvida, basta ler o conteúdo escrito logo abaixo dessa videoaula e... Então, pessoal, é até aqui que eu queria que vocês vissem. Vocês perceberam que nesse vídeo eles usaram o tempo todo o termo lixo como rejeito. Então, fiquem cientes que o termo rejeito hoje é o mais correto, mas quando a gente fala a palavra lixo, nada mais é do que o próprio rejeito. Outra coisa também que foi comentada no vídeo é a questão de que o lixo é todo resíduo que é descartado incorretamente. Vejam que nesse sentido, um resíduo, ela comentou isso o tempo todo, um resíduo ele ainda pode ser reciclado, ele ainda pode ser tratado para que uma pequena parte apenas seja descartada na natureza. Então, quando a gente tem um resíduo que ainda pode ser reciclado e descarta ele de forma indevida, por exemplo, colocamos o lixo orgânico junto com o lixo que ainda pode ser, junto com os resíduos que ainda podem ser reciclados, nós estamos misturando esses resíduos e fazendo com que o resíduo que pode ser reciclado, ele não possa mais ser reciclado. Ele se torna um rejeito, ele se torna lixo. E com isso nós aumentamos o volume de material que está sendo descartado na natureza. Então, só quero que fique claro para vocês que os rejeitos, eles podem ser aquele produto final dos resíduos depois da reciclagem, depois do tratamento, ou às vezes o rejeito é a própria destinação inadequada desses rejeitos ou desse lixo.